Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, que não é o Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos, que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui no nosso canal. É um novo projeto, onde a gente vai tratar também de finanças, de economia, de dinheiro, mas focado no casal. Um projeto que nasceu de uma iniciativa, na verdade, da minha esposa, a Roberta, que vai estar comigo aqui. Na verdade, ela vai ser a host principal. Eu sou o co-host aqui, apesar de estarmos vinculando esse projeto no canal abelfiorotti.com. Já te peço para inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos, para que a gente consiga cada vez mais atingir o máximo de pessoas. Então, Roberta, conta um pouquinho como que vai ser esse novo projeto. E é isso aí, gente. Então, a gente decidiu fazer esse projeto juntos, né? A gente tá sempre junto na rede social, falando, e eu sempre trago o Abel pro meu Instagram e todo mundo gosta muito quando ele tá junto comigo. Aí a gente decidiu, então, tá trazendo podcast, que o Podcast Manager já é um sucesso, graças a Deus todo mundo ama. A gente decidiu trazer o podcast agora para casais. Pode acontecer algumas desavenças, pode acontecer algumas brigas aqui, gente, mas é normal, tá? Depois fica tudo bem, porque a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de compras, de contas, de investimento, a gente vai falar de metas para o futuro, então coisas que acontecem pequenas discussões no meio do caminho ali, né, Abel? Não sei, Não É, sei, vamos de ver. vez em quando aí dá uma discussão, mas no final dá certo. Tomara que sim. Vamos ver, Espero que sim. Vamos ver se vai dar certo. É só então, concordar, né? Na vida de casal é só concordar. Eu concordo com ela, tá tudo certo, correto? Isso aí. Então vamos lá agora? Vamos lá, roda a vinheta. Bom, gente, o nosso primeiro episódio aqui do podcast Carteira do Casal. O nosso projeto aqui A2, que não é A2, vai ser A4. A gente tem mais um casal maravilhoso aqui hoje, que vai dividir com a gente a experiência deles de vida. Eles vão, assim, gente, contar tudo, tá? Porque a gente vai perguntar tudo, né, Abel? Vamos perguntar tudo. Sem Não segredos tem filtro, aqui hoje. Sem filtro, Sem filtro. E sem segredo. A gente vai perguntar tudo sobre aquele tema delicado na família, que é dinheiro, gente. É um tema delicado. E para abrilhantar aqui o nosso primeiro episódio do podcast Carteira do Casal, a gente está recebendo a Carol e o Igor. Então eu vou deixar agora a bola com eles, para eles contarem para vocês quem é esse casal, Carol e Igor. Conta um pouquinho da história, Da né? história. Há quanto tempo esse casal existe? Tá com vocês. Gente, eu gostaria primeiro, é uma honra pra gente estar aqui participando com vocês, sendo os primeiros, né, Igor? Que honra. Que honra. Nossa, eu tô assim, emocionada de estar aqui com vocês. Muito legal. Muito legal. É e um assim, grande prazer para nós estar recebendo vocês. poxa, muito obrigado. Nós agradecemos Vocês demais. é de Minas, então, né? Com vocês. Né, Carol? Já deu pra perceber que a Carol é mineira. De Minas, purinho. Igor que é de São Paulo. Eu adotei Minas, então eu tenho Minas no coração. Aquela música é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, é totalmente do Igor. É. É totalmente. Mas, gente, muito obrigado. É. Que honra estar aqui com vocês. Que prazer enorme estar abrindo esse novo projeto. Eu acho que discutindo sobre um tema que pode ser um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar fazer isso de forma natural, porque todos temos que viver isso. E acho que, como você mesmo brincou, né? Podem haver algumas desavenças, Com algumas certeza. brigas aqui, mas aí a gente vai ter que renegociar isso, Faz como parte. sempre. Faz parte, né, Igor? Mas, Faz gente, parte. legal. E começando aqui, né? Falando um pouco de quem é o Igor e a Carol. Acho que, não sei se você quer falar, amor. Como nós começamos. Eu era amiga da irmã do Igor. Então, a irmã do Igor era minha grande amiga. E foi a vinda, o Igor, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 97 e o Igor fez também. A gente não se conhecia. Mas é bem próximo, que é no Midwest. E quando eu voltei, eu fui para o Rio, eu morei no Rio, e a irmã dele era uma grande amiga minha. Ela brinca que ela era minha amiga, depois virou cunhada. Aí cunhada será quem der amiga, né? Aí a Não, gente e ela fica sempre assim, fala né? E aí, o Igor tava vindo pra cá, e de novo, só a trabalho. E Na minha despedida
de mudança para os Estados Unidos, nós começamos a namorar. Então, Uau. foi exatamente naquele carnaval, foi uma despedida. E aí foi tão gostoso, tão emocionante pra gente, aquele começo. Nós falamos, deixa acontecer, vamos ver como que vai ser. Eu vou ficar lá, a princípio, 1 ano. Então, vamos ver como que vai, né? E isso foi em Bacana. 97, Carol? Isso já foi em Não. 2000. Já foi em 2000. Ah, Foi em 97 2000. começou É. o intercâmbio. Exato, aí em 2000. E eu vim. Fiquei lá em Ohio, na cidade onde a gente mora hoje. E aí nós começamos. E foi muito legal porque esse relacionamento, começando à distância, ele já foi importante porque nós fomos nos conhecendo à distância. E naquela época era cartas, né? Tava começando os e-mails. Então a gente trocava muito e-mail. Eu lembro que a Carol escrevia cartas de 3 páginas. Uau. Caramba. E, que e, legal. e Foi muito legal. foi sensacional. E uma coisa muito interessante foi que, como o Igor estava vindo para cá, e a gente já tinha essa história com o intercâmbio, o Igor conheceu a minha família daqui primeiro do que minha família do Brasil. Aí, com 2 meses ele aqui, eu vim para visitar minha família E primeiro. vocês fizeram o intercâmbio de quanto tempo na época? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Só Na que mesma a- época, no mesmo ano? Não. Ah, Eu Em vim- anos intercalados. Ok, Eu vim um ok. ano antes, quando eu voltei, ela veio. Mas uma coisa assim Nós não nos muito conhecíamos. bacana. Desculpa te interromper, mas uma coisa muito. Eu acho que isso é idêntico eu e o Igor. A gente teve uma relação muito forte com a nossa família aqui. Muito mesmo. Então, assim, da mesma forma que o Igor tem, eu tinha com a minha família. Tenho, né? Só abrindo um parênteses para você que está em casa, quando diz minha família aqui, quando você faz um homestay, né, um intercâmbio cultural, quando você é adolescente, jovem, você é hospedado numa família americana. Isso. E aí você considera como se fosse seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Eu tive a Exatamente. oportunidade de fazer também aqui na época, em 1992. Eu fiz uma família aqui em Sarasota, na Flórida. Que legal. Que depois eu até fui levar minha É, a família gente foi lá visitar. para visitar. Que bacana. E é uma Depois- conexão tão legal, né? É. A Então, nossa a história relação... de vocês já tinha América desde o início. Desde o Já início. começou ali Desde no o namoro, início. já a América já fazia parte. Fazia Nós parte sempre desse soubemos que relacionamento. iríamos morar nos Estados Unidos. Em algum momento com os bacana. nossos filhos, com a nossa família, mesmo antes de ter filhos. Então nós sempre soubemos isso. Só que nunca sabíamos o momento, né? Aham. As consequências foram acontecendo. E a relação com a família foi o mais importante, porque disso veio a oportunidade de trabalho e aí a carreira que a gente começou a trilhar para cá, né? Mas vocês com estudaram, correto? Estudaram no Brasil ou nos Estados Unidos? No Brasil. No É. Brasil. No Brasil. A gente teve a oportunidade de vir antes. Aí eu falava com o Igor, não, Igor, não é hora não. Nós temos que fazer o MBA, temos que finalizar a faculdade. Primeiro a gente estava na faculdade, que a gente fez junto. Carrega essa mesma sala, tudo Sério? mesmo. Sempre. Fizemos Bacana. vestibular junto, a faculdade Faculdade junto, junto, o MBA junto, juntos. tudo junto. E formação em que área? Administração. A administração de Com empresas. marketing. Somos com administração de empresas e MBA em marketing. Mas aí Mara. vocês se casaram em que ano? Que 2000 começou esse relacionamento à distância. E o Isso. casamento ali oficializou quando? Em 2006. 2006. Então, no final de 2000, eu voltei para o Brasil. A Carol morava no Rio, eu voltei para morar em São Paulo e ela tinha a família dela em Belo Horizonte. Então, nós passamos 6 meses nos encontrando todos os finais de semana em algumas das 3 capitais. Certo. Dando tiro de tudo quanto é jeito. E pega ônibus e vai, rodoviária. Às vezes consegue vir de avião, às vezes é de carro e aí vai. Conseguimos isso. Aí a Carol conseguiu uma transferência da empresa na qual ela trabalhava para São Paulo. E ela mudou, foi morar, como ela era muito amiga da minha irmã, foi morar lá na casa dos meus pais, dividindo o quarto com a minha irmã. E depois mudamos para Belo Horizonte. E aí onde eu dava aula de inglês lá em São Paulo. Bacana. E eu falei, não, poxa, eu não quero isso, eu quero fazer uma carreira, entrar no mercado corporativo. E transferimos a faculdade para Belo Horizonte, na PUC. E fomos fui buscar estágio. E a Carol também começou a entrar no estágio, já entrou no mercado automotivo. Lá a gente já entrou. Aí eu É. entrei no automotivo e o Igor no no ferroviário. ferroviário lá. Foi aonde a gente começou a trilhar e As nossas carreiras, aí terminamos a faculdade, fomos crescendo nas empresas, iniciamos o MBA e aí a vida foi levando. Se sempre prepararam, né? Exato. 2006 aconteceu o casamento. E a Exato. mudança para os Estados Unidos aconteceu em que ano? Então, no casamento, só um parêntese, no casamento tinham 22 americanos que foram todos. E
As E duas famílias. As Sim. duas famílias foram. Foi muito legal, né, Gui? Que a Com relação com os Estados Unidos nunca parou. Não. Então, desde o intercâmbio, E a gente com as ficava até famílias. incomodado, sabe, Roberta? Porque assim, vamos viajar? Vamos. A gente pesava lá, Europa, os Estados Unidos, assim, em qualquer lugar. Mas assim, às vezes a gente tinha as duas opções. Ah, Gui, Vamos vamos pros para os Estados Unidos. Vocês se sentiam em casa. Exatamente. Sempre a gente se sentia em casa. Criou vínculos, vocês criaram vínculos muito fortes, Sim. inclusive com a família. Com a Familiar. família, com a cultura, Ah. com o país. Então, nós amamos aqui, a gente se sente aqui em casa. Mas você perguntou como que começou a nossa relação, como família aqui. Eu e o Igor, a gente sempre teve acho que um ponto de vista muito forte, que quando as crianças nascessem, a gente queria que eles tivessem esse apego familiar com as nossas famílias. Ah, Então, eu não sei o que é vir para os Estados Unidos e não encontrar com eles. Então, a gente vinha Mas 2 vezes por ano. as ou- crianças nasceram Lá no Brasil. Só Nossa. que eles sempre chamaram eles de vô, de vó. Olha que bacana. Eles têm Legal. então, por exemplo, um exemplo. Os filhos são primos. É uma família. A relação virou realmente uma família. Familiar. Então, a gente brinca, né? Eu sou o filho adotivo. É. Mas é uma relação exatamente familiar. Inclusive nas brigas, E vocês moram perto, correto? do outro lado da rua. Caramba, olha que legal. Quando a gente mudou, e eles sempre chamavam a gente. A gente estava, às vezes, voltava de um parque da Disney, por exemplo, eles ficavam lá, e eles iam para lá, ficavam só no hotel esperando a gente sair do parque para jantar com a gente. Aí vinha a pergunta, vocês querem vir e tal? Aí eu sempre falava não, porque eu estava grávida, ou a gente acabou de comprar um apartamento, os nossos sonhos no Brasil, que é uma coisa que eu acho bacana também. A mudança, eu acho que a gente tem que vir no melhor momento. Não no verdade. pior Sim, momento. Verdade. absolutamente. É. Concordo. Então, mas assim, foi daí. Mas quando a gente veio, as nossas crianças já tinham uma vida aqui. Sim. Então, assim, não é 2 avós, são vários avós, É. são vários primos. Não teve um choque cultural de Não. mudança de Não. país. Não. Não teve. Não teve. Que a grande maioria das famílias enfrenta isso, né? Com Exatamente. os filhos, aquele choque cultural de se colocar É. Exato. no outro país. Então, Esse problema vocês já não tiveram. Não tivemos. Nós Não. fizemos um planejamento já da nossa mudança. Então, desde o momento que a gente falava assim, ainda não está na hora, porque já fazia parte do nosso planejamento de mudança para cá. Então, aí, quando nós abrimos os olhos e falar assim, acho que estamos preparados. Então, vamos começar a Esse colocar em ação. preparados, Igor, que você fala, estamos preparados. Como vocês culturalmente não tinham nenhum problema, amavam o país, queriam estar. Tem alguma coisa a ver com o lado financeiro, com o lado profissional? Total. O que é esse estar preparado para vocês? Total. E- Principalmente o financeiro. E emocional. Sim. Assim, no todo, assim. Porque o que aconteceu, Roberta? Quando começou a dar tudo muito certo, o nosso foi muito rápido. O nosso processo de imigração foi Acho que a muito gente nem rápido. estava esperando tanto. Vocês fizeram o processo consular ou ajuste de status aqui? Não, consular. Nós fizemos Tudo no tudo lá Brasil. pelo Brasil. Só que foi 9 meses. E como Uau! Um É. tempo recorde, É. né? É. 9 meses. Mas assim, eu acho que como a gente não estava Realmente esperando, dá para assustar. Exato, exatamente. E foi vindo, foi dando tudo certo. Eu falei, Igor, e o Igor estava na Inglaterra. Eu estava lá no Brasil. Eu falei, Igor, nós temos que pegar um voo, que o nosso advogado era na Califórnia. Nós temos que ir para lá conversar com ele. Sabe por quê? Fechar uma vida aqui não é brinquedo. É. Vender tudo, fazer tudo. Como que a gente É. ia fazer? O Igor, vamos embora. Eu falei, você não vem para cá, não. Vamos para Califórnia e vamos conversar com o advogado. Porque, assim, não é simples assim. Não é. E assim, a gente Tá indo muito rápido, muito fácil, É. gente. É certo Não isso? Deu Tá tempo normal? de vocês se prepararem antes, né? Exato. Fazer. É. Foi rápido. Mas assim, a gente por exemplo, eu fiz questão de finalizar o MBA, de fazer tudo isso lá e de firmar a nossa carreira lá. E isso é uma coisa que a gente tinha muito em mente, sabe? Exato. Eu e o Igor. E vocês fizeram algum curso, algum degree aqui? Vocês chegaram a estudar aqui? Faculdade? Não. Toda a só high formação school. no Só high Brasil. Toda a formação Ok. lá. Mas o mais engraçado, Abel e Roberta, que como essa preparação, a sua pergunta, né? Como que é isso? Como que você se prepara? Tem algumas coisas que talvez é divino e nós Claro, acreditamos muito claro. nisso naturalmente. E por quê? Nos últimos anos que antecederam a nossa mudança, os nossos trabalhos estavam muito voltados para cá. Eu estava vindo para os Estados Unidos a trabalho uma vez por mês. Então, chegava meses que eu vinha 2 vezes.
Então, eu tinha uma relação de negócios aqui, muitos clientes, muitas coisas. Então, elas começavam a acontecer. Entendi. já. E a vontade era de vir e fazer mais. Então, o processo ele flui Foi facilmente. E aí, a gente E no percebeu... Brasil, nessa época, vocês moravam Em onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Isso, Minas. E aí mudaram direto para para Ohio. Ohio. Nós Mas, Mas o aí quando Ohio é o vocês estado, não? Qual que é? Ohio é o estado. A cidadezinha que a gente mora chama Wassian. Ela é no Ok. Northwest, ela é lá no cantinho, uma Muitos cidade... brasileiros, imagino, lá, Sim, né? somos todos os 5 lá, né? Bem parecido com a Flórida. Exatamente, Eu adoro vir pra Flórida nesse sentido de ver os... Sentir a Sentir a cultura. É Sentir bem a diferente, né? energia, Bem né? diferente. Exato. A energia aqui é diferente. É. Igor, e lá vocês então estavam com o trabalho de vocês funcionando, tudo legal. Quando vocês vieram para cá, vocês pediram demissão e buscaram um novo trabalho aqui na América? Ou vocês conseguiram vir com a empresa que vocês já estavam trabalhando? Como foi essa... Os dois. Ah, Então, o que acontece? Nós estávamos lá, eu estava trabalhando no mercado ferroviário e o processo de imigração foi a minha contratação para trabalhar na empresa da minha Ah, família. Que eles têm uma distribuidora de peças de trator, Você fez qual processo? o EB2. Ah, o EB2 É. NW. Não era o Não? NW, não. Era Porque você o já EB2 tinha uma direto. job Eu fui- offer? Exato, Ok. ok. Então, o meu foi eles não encontraram o profissional que eles E precisavam o processo foi em seu nome. e no meu nome. Aí a Carol foi junto, Em porque é conjunto, familiar, exato, né? é o Em familiar, conjunto. é a Entendi. Carol e as crianças. E aí nós viemos, hoje eu ainda trabalho com eles, na empresa deles, e quando eu estava no Brasil, eu trabalhava numa empresa brasileira, fabricante de rodas e eixos ferroviários, que os donos eram alemães. E quando eu fui anunciá-los, que eu estava saindo, pedi demissão efetivamente, eles falaram, eu preciso de alguém nos Estados Unidos. Então, a Alemanha me contratou como um consultor para abrir o mercado deles nos Estados Unidos, que essa é a minha especialidade, de abrir mercados, principalmente aqui. então, para Muito você foi bacana. muito bom, que Foi você muito veio bom. com um novo trabalho e ainda trouxe o seu a minha antigo. consultoria. E você, Carol, como é que foi essa Então, mudança profissional? E o Igor, além disso do dele ali, quando a gente quando a gente já saiu o nosso green card, eles chamaram a gente. Ah, gente, quem sabe vocês vêm passar pelo menos 6 meses aqui na Alemanha. Mudam a família pra cá. Então a gente teve essa opção também. E que, na verdade, eu Aí queria começa muito. um pouquinho das brigas agora. Ah. Eu queria demais, mas assim, a Igor falou, Carol, como que você vai ficar? Eu vou ter que trabalhar. Você vai rodar aquela Europa inteira. É. Falou, Igor. Você queria umas férias, né, Carol? Ah. Você queria uma temporada na Europa. Isso é bom demais. Só que eu estava fazendo planejamento, nós vendemos todos os imóveis no Brasil, nós iríamos começar a construção de uma casa nos Estados Unidos, uma coisa É. totalmente nova. E aí ela falou, mas enquanto constrói a casa, a gente fica na Alemanha. É. O que é Era legal, isso. os alemães eles queriam muito e seria muito produtivo. Mas eu falei, eu não vou conseguir segurar a Carol lá, né? Não. Tem a estação de trem ali, vai pra tudo Imagina. quanto é lado. Mas assim, te respondendo, Roberta, a nossa programação para vir para cá, eu não conseguia continuar trabalhando no nosso último ano no Brasil. Eu saí 1 ano antes. Por quê? Tinha que vender apartamento, eu tinha que fechar uma vida, tinha que fazer tudo. Foi o um Igor, processo desses 9 meses, você ficou em função. em Da- função total. Da Por quê? infraestrutura. O Igor não estava lá. Ou o Igor estava nos Estados Unidos, ou ele estava na Alemanha. Eu tinha que fazer tudo. O Igor chegou para a gente voltar do Brasil, eu até fiz uma festa para os meninos e tudo. Acho que você chegou 3 dias. Eu estava na Alemanha, eu cheguei 3 dias e mudamos. E saímos de vez Então, do Brasil. Tudo isso, fechar Isso uma... foi que ano que vocês vieram? 2018. Então, ok. Aí, 5 Carol, anos. começa talvez o problema. Vamos Ah. perguntar. Você era uma mulher profissional, ativa, trabalhava, tinha sua vida financeira e tudo mais. Você parou para se dedicar ao processo da mudança. Isso. Nesse período, como foi a vida do casal financeiramente falando? É um bolso só? O salário do Igor ia para você também? Ou você ficou assim, caramba, e agora? Eu não tenho mais Isso. o meu salário, eu não tenho mais É. a minha renda. Como é que vocês lidaram com essa nova Então, situação? como vocês lidam? Exato. É um caixa junto? É um caixa Uhum. separado? Como é que vocês Sim. tratam Nosso essa caixa questão? é
Totalmente junto. Totalmente junto. Nós nunca separamos as despesas, Não. então nós Ela nós tem a somos um senha do fundo. seu cartão e Tem, vice-versa? Sim, Tem? sim. Todo Ah. controle, tudo Tudo. totalmente tudo. transparente. Não há nada A gente- separado, nada. Então, ficar sem trabalhar não foi um problema Não. Não, para vocês terem um atrito de o meu dinheiro, eu tô Não. sem... De forma alguma. E uma coisa A gente interessante, brinca, Roberta, ô Igor, só pegando parênteses, que eu lembrei um caso muito emblemático. Isso no Brasil, um amigo, ele estava ameaçado, passou mal, foi para o hospital, estava meio que infartando, mas não era infarto, foi um alarme falso. Aí ele sendo levado, ele, pelo amor de Deus, fala para minha esposa, meu seguro de vida, minha senha, não sei o quê. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada, gente. ela não sabia de nada. Eu lembrei. Então, que legal mas que vocês É. estão tudo junto, quer tudo dizer, centralizado. compartilham, né? Tudo. Ela sabe onde Sim. você investe o seu dinheiro, Sim. enfim, as senhas, enfim, toda informação ela está por dentro. Eu acho isso bem legal, eu acho Exato, bem é. E interessante. assim, se eu ganho mais, o Igor ganha mais. Se o Igor ganha mais, eu ganho Exato, mais. Então é acho que- assim. É assim. Nós vivemos Bacana, juntos. Por que vai ter uma conta separada, uma despesa? Entendeu? Não existe isso. Então não há nada separado. Tudo Mas- é compartilhado lá em Nunca casa. teve. Mas sabe que aqui nos Estados E Unidos, nunca teve, Carol, sempre Nós foi nunca- assim. Sempre desde foi que assim. Vocês estavam juntos, sempre Sempre juntos. juntos. mas não é É. regra, tá, gente? Porque aqui nos Estados Unidos nós já presenciamos muitos casais É, gente. onde que o Cada um é esposo cada um. faz o dele. Gente, E a assim, mulher não, faz o não tem dele, receita de entendeu? bolo, né, É. Abel? Não tem Exato. receita É. de bolo. Para nós, funciona assim como funciona para vocês. A Uhum. gente é um caixa único. A gente não Exato. acredita em casal com vida financeira dividida. Concordo plenamente. Mas a gente já presenciou Já. casais que dividem a conta no restaurante. Aqui na América é muito comum. É. Uau. Eu vou passar um Zelle para você e você paga a conta e eu tô pagando a minha parte. Eu, Roberta e a Bel, a gente como um casal, a gente acha É meio isso estranho, assim, né? Eu acho estranho. muito estranho. Mas Exato, tem, é. existem, a gente Mas- respeita, Mas mas tem casal que só funciona assim, tudo E às vezes funciona bem. melhor assim. Tudo É. bem. Exatamente. Uma coisa que eu acho incrível na Carol é que ela abriu mão um pouco da carreira dela e foi também muito planejado e executado conforme. Ela falou, eu vou parar aqui para dedicar esse nosso projeto, a nossa mudança e também a dedicar às crianças. Porque tem toda a adaptação das crianças. O Luca tinha 4 anos quando viemos, a Lara 7, 8. E então essa adaptação ela foi fundamental pelo fato da Carol estar se dedicando a isso. sim. Então isso para mim assim é o maior orgulho que eu tenho é o fato dela ter conseguido isso, porque 3 anos antes, um ano para ser mais exato, antes da nossa mudança, a minha base era São Paulo. Então a gente morava em Belo Horizonte, então eu só chegava em Belo Horizonte no final de semana. E muitas vezes eu estava viajando para o exterior e nem voltava para casa. Então, ela segurou bem essa onda. E a questão financeira tinha que estar toda com ela também. Então, isso foi fundamental para a gente. E o que a gente fala, a mudança para cá, que eu e o Igor a gente conversa muito, e por isso que foi muitas vezes eu que falei não, porque eu achava que não era o momento, porque a vida do Igor não mudou assim. O Igor continuou com os 2 empregos e tudo. Para quem mudou, foi a minha. É. Por quê? Eu parei de trabalhar no Brasil, eu vim para cá, eu tive que parar também, porque eu tinha que... O Luca não tinha escola. Eu passei a ter todas as funções da casa, que eu não tinha lá. É uma grande diferença. Exato, É muito diferente. Então, assim, eu e o Igor, a gente conversa isso muitas vezes. Então, assim, para quem mudou mesmo, a vida foi a minha. É lógico, a dele também. Até no meu ramo profissional. Por quê? Eu trabalho no automotivo. Eu sempre trabalhei com a Europa. Sempre. Tanto é que eu fiquei na Alemanha um tempo também. E eu era a primeira vez também que quando eu voltei para o mercado automotivo aqui, era diferente, porque eu estava no mercado americano, que é muito diferente. Então, assim, a minha vida mudou completamente. Não estou reclamando, mas muitas das vezes, quando eles chamavam a gente e tudo e tal, eu falava, Igor, para você vai estar o dia todo, sua vida não vai mudar muito. Uhum. Né? Assim, tá trabalhando, tá ali. Eu tive que reaprender tudo isso. E muda muito, né, Carol? Se não tiver em sintonia também o casal, ele vai por um caminho, você para o Exato. outro. Muitas vezes a mudança para América destrói casamentos. Sim. Acontece o Sim. tal do divórcio que a gente fala. Estamos brincando aqui, É mas... fácil. Mas é verdade isso. Eu já vi casos como Se esse, não está infelizmente. caminhando os dois com o mesmo objetivo, pode acontecer. Sim. E com Você certeza. desfez de toda a sua vida lá e vai É. fazer uma nova vida aqui. Não, e a gente tem um caso engraçado,
que a família dele... Aí o que aconteceu? A gente veio, a gente ficou com eles. E eles não me conheciam. E eles têm 0 como mulher. É mãe de menino. Eles Menino. têm 3 filhos. homens. Menino. É. Aí eu cheguei lá e tudo e tal. E eles... Aí na hora que chegou... Aí chegou o green card pelo correio. Na hora que chegou... E eles esperaram a gente. Tava na hora do jantar. Eu fiz o jantar e tudo, tal. E abri com eles lá na mesa. Na hora que eu abri, Roberta, eu falei, coisa boa, gente. Não preciso do Igor pra mais nada. Tá aqui o que Chegou eu o precisava. green card. Brincando. Aham, Uma brincadeira. Brincadeira. Foi brincadeira, tá, Igor? Foi brincadeira. Gente, a mãe do Igor, Já tem hoje, 5 anos, né? hoje eles nem importam o que eu falo, que eu brinco com eles, qualquer coisinha assim. Eles não estavam preparados pro furacão Não, Carol. não. Aí ele tá É. assim. Mas era isso que você queria, Carol? Era esse o seu objetivo aqui? É. Então, Tadinha. E ela ainda reforçou, sim, claro. Pra que eu vou precisar dele agora aqui? Livre na América, Não, meu Deus. E eles brincando, mas assim, uma brincadeira. Que hoje eles contam pra todo mundo. Ah. Mas não foi eles. Foi muito legal. E uma coisa muito legal do planejamento que a gente faz, porque quando eu falo planejamento, o financeiro tá lá dentro, naturalmente. Mas o da Carol, por quê? Ela abriu mão da carreira por um tempo, ela organizou a nossa vida aqui, ela estruturou as nossas crianças dentro da cultura, porque eles não tinham. Então, eles Foi. tiveram 0 choque de impacto cultural, porque nós conseguimos fazer uma coisa bem smooth. E aí, agora, ela voltou. Então, ela conseguiu fazer isso, ela determinou um prazo, ela falou, agora estou preparada, vou voltar, e está voltando com muito mais força. E você voltou quando, Carol, pro mercado? Eu voltei tem... Uns 2 anos? São 2 anos e meio, Você né? tem quantos anos de América? Você? Sim. 5 anos de Eles América. vieram- É. Então, ela 5 fez esse anos. planejamento. E agora que a Carol voltou, nesses últimos anos, a Carol nunca produziu tanto quanto agora. Na empresa, a Carol está sendo um exemplo. Então, tá demais. Eu agora tô focado nela, Que na bacana. carreira dela. Não, e assim, e é legal, porque você é uma missão cumprida, né? Assim, você vai seguindo e tudo e tal, mas assim, tudo que eu faço intensamente. E o que vocês fazem? Vocês planejam assim a muito para longo prazo? É um planejamento para Então, isso que eu ia daqui perguntar. 1 ano, para daqui 6 meses, daqui 5 anos? Como Quando- que é o planejamento? A gente não define foi prazo, assim. estruturado, né? Como é que foi curto, estruturado médio e longo prazo. Esse planejamento. E outra coisa, quais foram as principais dificuldades e desafios, né, nesse processo, que sempre há. Sim, sempre há. E que conselho vocês, como casal, podem passar para um casal que está lá no Brasil, Uhum. que se espelham, né? Que às vezes Sim. vê, poxa, que legal, o Igor e a Carol estão lá, ele trabalha para uma empresa americana e europeia, ela também já se recolocou no mercado de trabalho. Sim. E às vezes tem essa inspiração, como tem Claro. vários casais. É. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de estruturação do planejamento de vocês de mudança para os Estados Unidos, Uhum. os desafios e dificuldades que todo mundo acaba enfrentando numa Sim. vida de imigrante, que Claro. tem muito êxito, e no Instagram todo mundo só vê o lado bonitinho, mas tem Exatamente. a realidade. a realidade lá na retaguarda que ninguém mostra, mas que existe. Sim. E o que tipo assim, que mensagem, né, que lição ou conselho vocês poderiam passar para aquele casal que está lá no Brasil e que está vendo o nosso podcast aqui, está vendo o Carol, depois nós vamos colocar também, né, Claro. nosso editor vai colocar aqui as redes sociais do Claro. Igor, da Carol, para a gente estar... Gente, a certeza. Carol e o Compartilhando. Igor têm um Instagram super ativo. A Carol mostra muita coisa do dia a dia da América. Embora esse não seja o job dela, ela mostra por amor, Exato. por prazer. O Igor Exato. também. Então, é um Instagram que vale a pena acompanhar. Depois vai estar ali, né, Bel? Depois, e nós vamos Arroba. contar a história de como a gente se conheceu Exatamente. também. É, Tem a gente, ver ainda tem isso. muita história, ainda tem Tem muita, muita história. coisa aí. ainda tem muita Mas antes eu história. quero Tá. ouvi-los em relação a Claro. isso, né? Essa estruturação. A estruturação, você entendeu? Aham. Acho que eu perguntei Sim. muito, hein? Não. Depois você me ajuda aqui para ver se eu respondi corretamente da forma que você imagina aí. A estruturação básica, ela acontece quando, primeiro, se você quer fazer aquela mudança, se você quer fazer essa preparação, se é isso que você está em busca, então vai entender, vai estudar, vai saber como que é, qual que é a cultura dessa né, onde você está indo, seja Estados Unidos, Portugal ou França, qualquer país que a pessoa quer migrar, vai entender qual que é a cultura, vai entender o que é necessário, vai buscar profissionais de imigração específicos, assim como nós temos uma boa referência.
Vá saber qual que é o seu objetivo. Primeiro, saiba o que você quer, porque muita gente, Abel, eles querem migrar e eles acham que a mudança para os Estados Unidos é igual a viagem da Disney deles. Eles vão ter dias maravilhosos de sol e vai alugar um carro bom, vai estar numa casa boa. Então, entenda isso aí no seu planejamento financeiro. Quanto que isso vai caber no seu bolso? Ah, mas aí eu não sei onde eu vou trabalhar. Então, busque. Você quer empreender? Então, busque o que custa empreender aqui. Quanto que você está disposto a gastar? Quanto você está disposto a abrir mão? Porque você vai abrir mão de muita coisa. Sim. Então, a partir do momento que você entende esse timeline que vai levar, eu tenho que vender um apartamento aqui, eu tenho que transferir o dinheiro para os Estados Unidos, isso vai me custar tanto, quanto tempo que leva, eu vou perder quanto de câmbio. Então, você vai entendendo essas associações e você vai saber no seu ambiente. Por quê? Mudar para a Flórida é uma coisa, mudar para Ohio é diferente. Qual que é o custo de Ohio? Qual que é o custo da Flórida? Eu não vou ter ninguém lá que vai saber falar em português. Então, preciso aprender a língua? Então, planeja. Aí, quando você fala do curto, médio e longo prazo, quanto tempo leva para você aprender uma língua? Então, você já entendeu isso? Você tem que conviver. Às vezes, vale a pena você passar um tempo lá num curso. Vai no Canadá, onde tem muitas ofertas de cursos, 2, 3 meses. Vá aprimorar. Busque isso lá no Brasil. Vai entender mais como que é essa relação para você vir preparado. Então, vir preparado não é simplesmente, eu pesquisei no Google e vim. Não, é saber onde vai estar o seu planejamento daqui 2 anos. O que você vai estar fazendo daqui 2 anos? Você vai empreender, mas e se meu negócio não der certo? Então, procura o plano B. Exatamente. Então, basicamente, eu não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu. No que diz tem respeito decidir, à né? estruturação. Tomou a decisão. Mas e desafio? Todo mundo enfrenta, né? Qual que foi, se é que vocês podem citar, Carol, qual foi a maior dificuldade que vocês, quanto casal, enfrentaram? Porque existem as dificuldades individuais, Claro. mas como esse podcast nós estamos falando do casal, que o casal em conjunto enfrentou. Tá. Eu acho que começou na construção da casa. Vocês foram muito corajosos, né? Vocês já chegaram construindo. Não é... Num conceito de construção que nunca havíamos visto na A vida. gente nem sabia. Então, assim, a gente tinha que aprender tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A nossa banheira. Aí chegou uma banheira lá simples. Assim, eu podia ter uma de hidromassagem, uma outra. Mas tinha um timeline pra você fazer. Ou senão, a parede não é retinha. Ela tem um... Então, assim, são várias coisas que você não... Tem um timeline pra você fazer, se você não fizer, chega outra. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos a casa, toda a casa bacana e tudo. Eles não pintam a garagem. Falei, gente, como assim que você não pinta a garagem? Então, quanto que é? Eles não fazem. Não, eu não quero. Então, assim, e é tanta coisa que a gente foi aprendendo só na construção, que foi uma coisa assim. E uma segunda dificuldade que eu acho que... por morar no Midwest, é bem assim, era o frio. São 8 meses só dentro de casa. Caramba. Só indoor. Então, essa é uma... Você pode gostar de inverno, igual o Igor, eu falo que ele gostava. Existe o inverno e existe o inverno, né? Só que são 8 meses dentro de Existe casa. o inverno em Ohio e existe o Existe inverno na Flórida lá na aqui, Flórida. né? Tem muito mais pontos positivos do que negativos. Mas você está me perguntando um negativo, que é muito diferente da nossa cultura, são 8 meses De inverno. inverno indoor, lá dentro. Você quer um exemplo, Abel? Eu estudei muito a cultura, eu já conhecia a cultura americana, mesmo assim nós tivemos desafios na construção, que é totalmente da cultura. Sim. Então já foi um desafio pra gente, porque nós não sabíamos como iríamos lidar com aquilo. Então não adianta, você nunca vai saber tudo. Então sempre vão haver desafios. Outro, dentro da cultura americana também, então vamos lá, você faz festa com o americano, eles levam um prato de comida, aí acabou, eles levam de volta com a comida. Então, no Brasil, deixa lá... E tá tudo bem, né, gente? E não é ninguém normal. sendo miserável, não. Tudo É normal. bem, é cultural, Então, são as é diferenças normal. culturais. Então, hoje, também, o declínio de serviços. Então, nós compramos cachorros. Eu tive dificuldade de achar veterinário. Isso. Caramba. Eles declinam lá. Não, eu não estou pegando novos clientes. Então, ou seja, eu tô lá com o cachorrinho, tem que dar vacina. Desculpa. Que loucura. E agora vocês... Só uma pergunta. Deixa eu Olha, fazer. começou já, Vai tá começar vendo? uma briga aqui. É o Abel, primeiro você fez a podcast última assim, quem pergunta. fala. Você que vai, você que Você manda, meu fez a amor. última Pode fazer, pergunta. tá bom.
E quem é o host, né? Eu acho. Esse é o Quem é o segredo de um ou casamento de sucesso. Você viu? É. Você viu, Igor? Você entendeu? Eu não discuto. É você. Vai lá, meu amor, por favor. Então, agora é minha vez de perguntar. Vocês agora estão aí estabilizados, graças a Deus. Não é fácil, não foi, mas estão estabilizados, bacana. Mas e agora? Como é que vocês estão definindo os próximos caminhos, os próximos objetivos? O que que esse casal aí planeja? Vocês planejam o que juntos? Tudo? Ou tem planejamentos individuais? Um quer uma coisa, outro quer outra? Como é que tá aí os próximos objetivos? Tem mudança em vista de cidade, tem mudança de estado, tem viagens, tem outros filhos. O que tem? Mais estudo? Quais são os próximos objetivos aí dessa dupla? Então, eu acho que a gente está muito focado, nós estamos focados seguindo nossa vida profissional. E eu acho que tanto eu quanto o Igor, a gente está muito assim, a gente está com uma parte de consultoria também, que é um projeto nosso, juntos também, nós dois, que era uma coisa que o Igor já queria há muitos anos de fazer. A gente já é tudo tão junto, que a gente vai fazer uma parte juntos agora. Vocês nunca trabalharam juntos? Nunca, e sempre esse é foi o um meu sonho, objetivo. um Eu sempre falei pra Carol, a gente faz tudo junto, eu quero trabalhar junto com você. A Carol é uma profissional excelente, eu adoraria que ela fosse minha chefe. Sabe? Fora ela de já casa também, fora de casa. Mas, ô, Igor, não funciona se ela não for sua chefe. Exato, Não por tem. isso, mas eu já tô entrando com essa submissão, então acho que vai ser um sucesso. Vai dar certo. Eu já sei o meu lugar, Vai né? dar certo. Ô, Mas gente, por quê? Eu aprendo muito com ela no dia a dia. A Carol, ela no trabalho dela, o perfil da Carol é de compartilhar. Por isso que a Carol tem feito muito sucesso no Instagram. O Instagram tem sido um presente positivo pra gente, porque a Carol ela tem uma natureza de mostrar, assim como você falou, Roberta, e ela gosta. E no trabalho dela, no dia a dia, ela vem contando desafios do dia a dia, então a gente troca muito essa ideia. Aí eu comecei a falar com ela, falei, poxa, Carol, eu faço essas consultorias, eu faço isso, e a gente ganha dinheiro com isso. Por que não vamos fazer isso no seu mercado também? Ela tem um mercado, ela tem um conhecimento, ela está há 20 anos no mercado automotivo, ela conhece muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios. E esse planejamento aí desse objetivo de trabalhar juntos é para 2023 ainda? É para o próximo ano? Como é que vocês estão? Possivelmente no próximo ano. A gente ainda vai tentar estruturar nesse ano. Nós estamos indo para o Brasil agora no mês que vem. Vai ser um congresso ferroviário, porém vamos fazer alguns outros contatos. Então, de novo, estamos mantendo essa estruturação para ver onde a gente consegue levar isso. E uma das ideias é tentar levar isso para o digital também. Então Poxa, já muito estamos, legal. vocês estão presenciando aqui, ó, estão testemunhando uma nova partnership aqui, ó. Olha que legal. Exatamente. É Exatamente. verdade. Então, Uma isso é uma nova coisa... partnership nascendo aqui, ó. E Ó, com que certeza, legal. e com certeza Você é de sabe que sucesso. você e ela podem construir uma partnership, o casal, né? Você sabe. Não Aí sei se que você o já Abel tem. vai entrar, entendeu? E cada braço do negócio vai ter. É Então, verdade. esse braço é o do Abel, que ele vai sim. Essa mentoria nós vamos precisar. O Abel, nós, né? Que a Roberto faz parte também. Exatamente, Tá junto lá exatamente. da Strong. Mas eu tenho, mudando um pouquinho o rumo da prosa, Uhum. nós estamos falando de dinheiro, Tá. de economia, de plano, de futuro, que é muito Isso. interessante. É um plano do casal. Mas não só o casal. Quando a gente fala do casal, envolve família, Claro, crianças, né? Os filhos. sim. Como é que é isso na casa de vocês? Vocês envolvem os meninos na discussão sobre dinheiro? Como é que é isso? Talvez não tanto, Abel, até pelo fato deles ainda serem novos, mas a gente ensina para eles o valor que representa o dinheiro. Então eles já sabem que, papai, quando tiver dinheiro, a gente consegue fazer isso? Ah, isso daqui tá muito caro. Então eles já têm essa noção, porém não a noção do valor financeiro, mas eles sabem que o dinheiro é um driver muito importante no direcionamento da família. Mas, Olha, por favor. mas só um parêntese. Por exemplo, nossa viagem agora da Europa. Eu sentei com eles, crianças. Isso aqui, a gente trabalhou para isso. Não é normal, assim, não é uma coisa assim que a gente vai todo dia. A gente sempre tentou mostrar para ele o valor daquilo tudo ali. E tanto é que, ainda mais no Medoeste, que isso é tão diferente. É. Igual quando a gente voltou, o Igor estava lá fora, aí chegou uma pessoa lá que estava arrumando a grama lá, e falou assim, vocês estavam viajando? Ele tava pra... O Igor lá, tava lá na Europa. Por que vocês foram Por pra que lá? que vocês foram para lá?
Então, é uma visão diferente também. Então, assim, a gente sempre tenta mostrar para eles que a gente se esforçou muito para fazer aquilo. E as nossas viagens, a gente senta com os meninos. A gente faz todo o planejamento junto. Vamos Isso fazer é bem legal envolver. Aí me veio à mente que vocês sabem, né? Que eu trabalho com educação financeira há muitos anos. Uhum. Não é nem aqui nos Estados Unidos. Foi uma experiência no Brasil. No Brasil tem aquela CIPAT, que vocês trabalham Sim, em área sim. executiva, né? Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Acidentes de trabalho. E aí as empresas têm convidado profissionais para falar sobre finanças e tal. Uma ocasião, eu fiz uma palestra de planejamento financeiro, educação financeira. Isso tem muitos anos, foi no Brasil. Uhum. Numa indústria, uma grande indústria. E eu fiz atendimentos de famílias, eu até relato no livro, que está autografado, tá? Que é o livro gracinha. Money Presente, autografado. Que demais. Já vou entregar aqui em mãos no ar para eles, tá? E eu até relato, se eu não me engano, esse fato também no livro. O que acontece? Comecei a fazer atendimento de famílias, operários Uhum. de indústria. Pessoas, trabalhadores, né? Sim, claro. Assim, normais, Sim. de classe média, vamos dizer, baixa no Brasil. Uhum. E comecei a falar de como administrar. E eu incentivava que eles envolvessem os filhos dentro do planejamento. Por quê? Porque não adianta. Às vezes você, sua esposa, está empenhado se o filho, um membro da família, Claro. não está empenhado naquilo. Aí ele citou um exemplo que no interior do Brasil tem aquelas feiras agropecuárias. Uhum. E eles tinham o objetivo de reformar a casa. Ele sentava uma vez por mês, que eu senta todo mundo, abre os números, chega lá, chama os filhos, aqui, ó. O papai ganhou tanto, a mamãe ganhou tanto, nós temos que reformar nossa casa e tal. E Que eles legal. foram para uma feira agropecuária e ele perguntou para o pequenininho, bem jovem, você quer um algodão doce? Aí ele falou, não, papai, eu não quero não, nós temos que guardar dinheiro para reformar a casa. Olha só que Exato. olha só que Exato. o comprometimento. É. Uma coisa simples, a criança tá um exemplo, mas sabendo, né, quando tudo que você tá acontecendo. envolve, né, a pessoa, Exato. todo mundo convergindo para o mesmo objetivo, É. as coisas acontecem. Mas aqui está o livro, ó. Está aqui já Muito entregue obrigado o livro, demais. Muito obrigado. está autografado. Poxa, Eu quero que que vocês depois leiam e me passem o feedback, por Lógico. favor. Obrigada Com demais. certeza. Eu sou aficionado com livros, eu quero. E eu não tive educação financeira crescendo com meu pai. Meu pai sempre foi um empreendedor e foi vivia montanha-russas da vida. E muita coisa a gente aprende na raça. Sim. Então foi muito legal e eu acho que essas informações aqui com certeza eu vou levar para o resto da vida e para os meus filhos. Essa história do algodão doce aí que o Abel contou, do menino, aí eu vou perguntar pra vocês. Agora é a hora. Quem gasta e quem poupa? Aí nessa dupla aí, hein? Olha que legal, acho que nós, da mesma maneira que a gente tem os louros, né, a gente também apanha também junto. Então acho que nós somos bem Não, mas- semelhantes. Mas Mas tem eu um mais gastador, Eu aí, gasto não? mais, né? Quem que passa o cartão assim, nem pensa muito, não. É eu. Vou passar, eu Sou vou eu. passar o cartão. Não, Eu gasto. Ela não pensa na consequência. Então ela fala, vamos comprar, essa oportunidade, estamos aqui só agora. A vida é feita de Depois a gente- oportunidades, né, Eu Carol? ainda viro e falo, trabalhei tanto. Exatamente, eu mereço, eu trabalhei eu tanto. mereço. Não, né? eu mereço. eu é mereço a ótimo. vida toda. Eu também. E gente. vai seguindo, mas eu Pois é. mereço, que isso? Aí ele vai comprar um pra ele. Jura? Então, Esse você jura que preço? você quer isso? Isso. Né? É Não, pra, então tá, pra eles verdade, é tudo caro, né? Gente, pra quê, Abel? Não precisa disso, mas a gente merece. Não, isso é. Não. vai comprar Essa esse? bolsa maravilhosa. Olha aqui, Não, nossa, sabe eu tô qual que eu Não, apaixonada. fala assim, oh meu Deus, será que eu consigo viver sem ela? É. Eu acho que não. E Acho que eu quando não vou- você olha, né, e ela fala assim, cara, ela é pra você. Você tem que comprar, não tem Exato. jeito. E aí, eu não sei, né? Acho que é a paixão, não sei. Mas vendo o prazer dela comprar e ela saindo, aquele brinquedo novo, eu fico. Então. Ela merece. Sempre, mais, É. mais. Eu Porém, acho. só que da mesma maneira, talvez ela Então gasta tá mais tudo nisso, certo só que ela ajuda isso. também a contribuir. Então, entendeu? Todo mundo tira um pouquinho do cestinho, mas também
coloca lá de também. volta. Tá É. certo. Então E ajuda. uma coisa que eu acho bacana, quando a gente viaja, a gente meio que não tem essa regra, que a viagem, eu acho que a gente tem que curtir em tudo. É. Então, a gente, em casa, a gente já tem mais uma filosofia de fazer lá, então a gente meio que, inconsequentemente, a gente poupa. Ah, entendi. Então vocês Exato. fazem a economia no dia a dia para Isso. quando viajar. Pra poder Tô patrão. curtir bem. É. E sabe aqueles meses ou semanas prévias à viagem? Gente, vamos Aham, segurar. Segurar pra viagem. Fizemos Sim, muito isso gente. com as crianças. Então, previamente da viagem, gente, ó, não vamos fazer isso aqui, não vamos naquele restaurante mais Eu caro. também faço muito isso lá em casa. O Arthur faz aniversário em fevereiro e a gente foi pra Europa em março. E ele ganhou um monte de dinheiro dos amigos de aniversário. Ele já queria ir pro shopping no outro dia gastar. Falei, guarda o dinheiro, É. que na Europa você vai querer fazer compras. Isso. E eu não vou comprar tudo que você quer. É. Aí ele viajou com o dinheiro dele, Entendeu direito e curtiu, Gracinha. aprendeu. Curtiu, Na próxima vai fazer igual. comprou à vontade, se divertiu, Ai, que legal. assim. E foi ótimo. Então, a gente... Vale a pena, né? Exato. Vale. Passar para as crianças a realidade, gente. É real, gente. A gente Exatamente. economiza para viajar também, né? É, e não é. Você colocou lá no Instagram que tá num restaurante e tal. Não é todo dia isso, não. Não é. Não é. Por exemplo, a gente não vai. Como é que é em Ohio, Carol, o custo de vida para lazer, restaurantes, essas coisas assim, fora, serviços? Que aqui na Flórida não é barato, tá, Não. gente? Não é. E como é lá? Primeiro, como a gente está no interior, então imagina morando no interior do Brasil. Você não tem tantas ofertas, tantas opções de restaurantes e tudo. Então, você acaba não gastando. Quando você não tem a opção, Olha você que não estratégia gasta. boa, Bel, para quem É? quer economizar. Morar no interior. Morar no interior. Mas é verdade isso. Vai morar em Miami, todo dia Nossa, tem um show, tem gente, entendeu? não dá para Um economizar. Então, e isso ajuda. Parece que é brincadeira, mas Isso é ajuda verdade. demais. É. Mas um outro ponto, que a gente tá ali, Roberto, 7 mil habitantes, mas a 25 minutos a gente tem todas as peças Sim. da Broadway. A gente tem Detroit a 1 hora, Uau. Chicago a 3 horas. Então, isso tudo tem mais ou menos, você tem ali, só que você tem que ir até ele. Não aqui que vocês estão, você abre a porta da sua casa e você tá ali. Então, a gente se programa para ir em tal lugar. Então, esse eu acho que é um ponto. Agora, até minha tia me perguntou... E no dia que a fecha gente- cedo também as coisas lá, não fecha? Acho que 10 da noite já tá tudo Já, fechado. basicamente. É isso? Mas eu nem vou falar nada disso, não, porque a gente janta cedo. Nós gente dormimos adora. cedo, então A nós gente é o temos primeiro uma... no restaurante, tanto é que a gente vem pra cá. Gente, que hora vocês vão jantar? Porque se deixar, a gente vai lá 6. No Brasil, a gente cinco. quer comer 5, o supper time, né? A gente quer comer 5, 6 horas da tarde. Não Que tem, não tem hábito. na Europa Tem também é hábito. assim. Mas isso é nosso. E sempre foi, antes E não de é mudar de pra lá. cá. Antes de A mudar gente pra Vocês cá. sempre gostaram Sempre. mais Sempre. do dia. Porque a gente curte. Sim. A gente vai tomar uma taça de vinho, o que for. Então a gente tá ali curtindo. Não... Mas a gente incorpora também. Ah, sim. Família camaleão. É. Sem dúvida. Bacana. Em relação a... Porque, lógico, planejar, envolver os filhos, tudo isso é importante, né? Isso que vocês fazem eu também acho bem legal, isso que você falou, Carol. Vai viajar. Tem que ficar fazendo miséria numa viagem, né? É. Se eu vou viajar, o Roberto sabe disso, a gente viaja bastante. Vamos alugar o carro tal, vamos fazer. Eu já tenho um budget na minha mente. Isso. Cara, eu vou gastar. Aquele dinheiro já está específico para aquilo ali e vou curtir. Aí você sempre Ok? gasta o dobro. Já separei. É, normal. Então, que bom. Acaba, Que bom. Então acaba, eu não sou o único, não. acaba estourando, né? É. Acaba estourando. Mas, enfim, é Mas bom. sabe por que a gente sempre, né, Abel, faz uma conta assim? Todas as vezes, poucas vezes que a gente deixou de fazer alguma coisa, quando você volta para casa, você volta trabalhando, E você você fala, ganha "Poxa, tanto devia ter dinheiro. feito Você fala, aquilo." poxa, não me faz diferença aquele dinheiro, eu deveria ter Faz vivido nenhuma. aquela emoção. Exato. Eu lembro a primeira vez que a gente foi a Las Vegas, a Abel fez uma volta de Ferrari. Aluguei a Ferrari. Pra lá, gente, dar uns- naquela Isso. época, era caríssimo. Imagina. Era caríssimo. Porque era em dólar, a gente morava no A gente Brasil. morava no Real, Brasil é. ainda. É. E eu botava a mão na cabeça e falava, Abel, Eu falei com você ela vai assim, não, eu vou pagar alugar a tudo Ferrari, isso não quero nem saber. pra passear não sei de quantos Ferrari. dólares para dar umas 5 voltas lá no... No Mas circuito. até No circuito. hoje ele lembra disso e fala, gente, foi Não me uma das arrependo, não. emoções. E helicóptero? Essa Onde eu vou, eu experiência. gosto de passear de helicóptero, né? Helicóptero. Todo lugar que eu demais. vou, eu gosto de passear. Gente, Gente, legal. é 15 minutos caríssimo. É uma É. bolsa Nunca em vi. 15 minutos, Mas olha que, Carol. que experiência, Nunca vi, né? eu Olha sempre- que... Porque eu tenho esse espírito também de... Viver. Pô,
estamos no local, vamos viver aquilo ali. Exato. Exatamente. Intensamente. Não pode ser irresponsável, né, gente? É. Lógico. Também não vou fazer uma viagem ou vou gastar ou extrapolar algo que, de certa forma, vai comprometer Isso. o orçamento da família. Isso não, jamais, tá? Você Sem que está nos dúvida. assistindo, É. não. Mas uma outra extravagância, não vou nem Mas dizer a gente- extravagância, algum É. desejo ou Exatamente. objetivo que você queira, não deixe de fazer porque, vou economizar. É uma economia burra, né? Igual o empresário que quer cortar o cafezinho do cliente. É. Não faz sentido, né? Então você tem que ter um bom senso. Mas eu quero ir para um outro tópico, porque a gente está falando de carteira do casal. Proteção. Como é que vocês protegem o legado de vocês aqui nos Estados Unidos? E investimento. Que tipo de investimento é que vocês fazem, voltando e olhando para o futuro e pensando nas crianças também? Primeiro, como que vocês protegem o legado, o patrimônio, o equity que vocês já fizeram, vocês já compraram casa, né? E segundo, como é que vocês têm investido o dinheiro de vocês aqui nos Estados Unidos? A proteção do patrimônio, a gente está tentando voltar para o imóvel. Então, ainda acredito no antigo investimento de imóvel, preparação, como aqui até por questão do crédito. Então, nós tivemos que financiar para ajudar e, de fato, ajuda. Então, a ideia é manter imóveis ali na nossa região que tem um custo mais baixo. Eu estou começando agora a entrar, estou aprendendo sobre o mercado de ações. Uhum. E estou achando interessante, mas eu ainda acho, olha que interessante, Abel, como a gente ainda tinha um pouco de recurso no Brasil, o Brasil tá um bom pagador de dividendos. Então ainda, e para trazer um pouco de recurso de lá para cá, tá caro. Então eu estou aprendendo com o mercado de lá, porque o daqui, como está subindo juros, então o americano está ainda tentando se identificar, mas basicamente são fundos de DI, que também, gente, não há muita coisa não, porque teve toda a mudança ainda, teve perda de câmbio, tem o mortgage, né? Mas está basicamente nisso, fundo de DI, e estou começando a aprender agora no mercado de ações. Tô brincando, tô flertando com aquele Robin Hood, Sim. e tá interessante aquilo ali, olha... No livro eu abordo Você vários... aborda, olha você vai que gostar. interessante. E eu fiz uma estratégia, eu fui muito bem sucedido, talvez sorte de principiante, mas eu apostei em algumas ações da Rivian. E eu comprei um pouquinho, elas estavam baixas. Eu vi que a Rivian... Eu sempre gostei da Rivian, eu tinha um pouquinho de ações da Tesla, e eu vi da Rivian. Falei, poxa, tá legal, né? Esse negócio tava $14 a ação. Pô, legal, então vamos colocar ali. Em 2 semanas subiu, tá 27 agora. Aí, ó. Uau! Então, foi uma sorte de principiante, mas aí fui brincando, o aplicativo ajudou demais. E eu falei, vamos fazer, né? Fui tirando, fui mostrando pra Carol, que isso, que legal, vamos fazendo. Então, só que eu tenho um perfil um pouco conservador com relação a isso, eu morro de medo de perder dinheiro. Porém, quando você vai ganhando, é legal, né? Tem que avaliar os fundamentos da empresa, né? Tem Exato. toda uma... Exato. Existem técnicas também, mas enfim, é Sim. isso, tem que ir praticando. É, Agora, seguros. Vocês têm seguros temos. para proteger, seguro temos. de vida. Seguro de vida. No caso, ninguém temos, pensa, mas acontece. enfim, né? A gente tem que... E essa foi uma Infelizmente- grande preocupação quando a gente veio pra cá. Tem seguro de tudo lá. Temos seguro E- de tudo. Toda a proteção nós temos ela no máximo. Maravilha. Eu não vejo seguro como despesa. Não. Eu vejo o seguro, mesmo embora a gente não quer usar, Mas, mas eu mas vejo... na verdade, a minha filosofia, eu compro, né, a Uhum. policy de seguro, eu adquiro, pago o premium para não usar. Isso. Seguro, É. porque quando é que você usa o seguro? Quando há um sinistro. Exato, Sinistro é algo ruim, né? Alguém Exato, morreu, é. teve Pô, um acidente. sinistro, Eu não É. quero usar, mas É. você Não. tem que ter. A gente tem. Tem que ter. E uma coisa que, só dando um adendo aí, essa mudança, quando você muda de país, essa questão de se estruturar também, não é fácil. Porque você tem uma vida estável no Brasil. Na hora que você vem pra cá, você joga tudo. Carol, vocês vieram com malas ou você trouxe a mudança? Não, eu não trouxe nada, vim de tudo. Nossa vida estava em 17 malas. 17 malas. Foi isso Tudo que na nós minha fizemos. casa, a É. gente... Nós chegamos no aeroporto de Confins, desculpa, amor, é até engraçado. Nós temos uma foto. A minha sogra fez salada de frutas e aí tinha um tupperwarezinho que ela levou ali. Então, aquele tupperwarezinho com aquela colherzinha foi comido lá, as crianças comeram no aeroporto de Confins e acabou. Eram os últimos A última utensílios coisa que de havia da Brasil, casa. da casa. E o essa resto vieram em malas. veio tudo em malas. E outra coisa, a Isso é uma gente coisa veio e os meninos estavam acostumados a ir pra Disney.
E eu não queria que eles tivessem o impacto do Midwest de cara. Vamos para Disney. Então a gente se programou para ir para Disney. De lá nós despachamos por correio as malas, chegaram todas lá, porque a gente queria curtir ali. Aham. Nós planejamos 5 dias. Então, nós viemos para cá, pegamos um pacote em Orlando, 5 dias. As malas chegaram, alugamos um carro grande, colocamos tudo na mala, fomos direto do aeroporto para a UPS Store. E aí despachamos tudo que Mas não isso foi precisávamos. programado para isso. Agora, uma coisa de financeiro que eu acho na mudança, Abel e Roberto, é que você tem sua vida toda programada ali. Você trabalhou, você vem para cá, basicamente você começa do zero. Sim. É um recomeço, né? É um recomeço. Então, Ah. o que eu brinco com o Igor nisso, que a gente construir a casa foi muito complexo. Assim, é muito complexo para quem não conhece, tudo. E eu e o Igor, a gente sempre fala, a gente viajou, porque... Falei, Igor, aí a gente fica meio que se organizando. A partir do ano que vem, a gente vai fazer isso. A gente sempre vai... Porque, assim, para estabilizar, não é fácil. E aqui leva tempo. E a Carol, ela sempre programou e sempre me cobrou. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer... Porque se deixar A Carol também... é mais organizada? Ai, eu acho, ela mas eu tô aprendendo tanto com ela que eu acho que eu tô ficando até um pouquinho melhor. Tá. Eu sou muito pé no chão, sabe, Roberto? É. Eu, ao mesmo tempo que eu viajo e eu faço... Eu sou muito pé no chão. Isso. Tudo que você faz é consciente, né? Consciente. Total. É o que eu tô te Total. falando. Mas, por exemplo, quando eu viajo, eu vou aproveitar e tudo. Agora, quando a gente tá ali, os meninos sabem. A gente não vai no restaurante todo dia. A gente não vai nisso todo dia. Não, não tem como. A Exato. gente não consegue nem manter aquilo ali, assim, se Não. for pra sair todo dia. Então, é sempre assim. Agora, por exemplo, quando a gente foi viajar, eu já marco todos os meus restaurantes, a gente já faz tudo. E os meninos participam de tudo. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, assim, né, Gui? Agora, a questão financeira... A viagem não é uma despesa, né? É um investimento. É um investimento. Quando que as Investimento. crianças vêm, assim, com uma mente aberta, Vem. né? Aprendem, vê aquilo que elas veem no livro ali na vida real. E é muito legal, Roberto. Principalmente Muito pra legal. gente no Midwest, É. que a mente é muito fechada. Eles É são. muito. Então, a maioria das pessoas nunca nem saiu. Então, assim, nem saiu de Ohio. É. Você imagina? Exato. Gente, a gente está perto de acabar, infelizmente. Passa Já tão estamos aqui rápido, com né? 1 hora. A Passa gente tão tem rápido. papo para mais. Mas, Abel, você ia contar como que a gente conheceu a Carol? Isso, Sim, é. sim. O Abel a gente tem conheceu, que foi ele falar. que trouxe, né? Exato. Como é que foi assim, um caso, né, curioso. Foi. Acho que a Carol, a sua cunhada, não é isso? Isso. Fez um curso, o bookkeeping. Exato. Aí a Carol ouvia a aula, alguma coisa nesse sentido, e um dia você mandou um direct para mim no Instagram, Foi. não foi? E aí nós fizemos uma live que foi muito bacana. Eu fui entrevistado pelos dois, está lá no Instagram, tá? O Instagram da Carol, Carol arroba. Cardoso Moia. Carol Cardoso Moia, vou colocar o arroba aqui. Igor Furlan Moia. Igor Furlan Moia. Coloca aqui pro pessoal ir lá seguir, tá bom? Todo mundo. E também tá no meu, também junto, tem lá. No meu feed você vai encontrar a live que a gente fez, que foi muito bacana. E eles fazem live, Toda assim, sexta. toda Toda sexta-feira. sexta. Menos agora no verão. Menos Agora Exato, no verão é. eles estão de break, summertime. Porque agora no verão a gente fica mais externo, né? É. Aproveita. Aí quando começa o frio, aí a gente fica mais dentro. Aí vocês é. deixam a sexta-feira livre pra, É. com a gente aqui na online. Exatamente, exatamente. Gente, mas essa vida online é legal, né? Aproxima, assim, Aproxima algumas pessoas que demais. estão longe. Demais. E quando eu mandei o Direct. direct pro Abel, eu não imaginava que o Abel ia me responder tão rápido. Exato. Ia aceitar rápido. O Abel responde rápido. Um E Abel gracinha. o O Abel Abel, ele sensacional. é online 24 Abel, horas. um É exemplo. Eu acho que eu sou Vocês até dois. demais, até tá? demais. Mas, Isso é enfim. quase um problema Não. do casal. Mas a gente trata em outro episódio que não Mas- seja a carteira do casal. Vocês dois são super fora da curva. Gracinha demais. Assim, eu falo que o Instagram, ele trouxe muitas coisas. Só trouxe coisas boas. Mas alguns presentes, assim. Exatamente. Gente, eu falo com o gente, quando a gente conhecer um casal tão bacana igual vocês dois, tão Não, e foi sensacional. muito recíproco. bacana quando vocês convidaram, né? Você me convidou e eu participei da live. Eu comentei com a Roberta, que casal vibe
positiva. E aí, gente, Pessoal eu vou falar bacana. pro pessoal aqui do podcast da Carteira do Casal. A gente estava com esse projeto aqui já aguardado e sonhado, né, Abel? Pensado. Logomarca, A tudo. logo pronta, as fotos da campanha, tudo já feito, mas não tinha data ainda pra gente começar a gravar. É. Aconteceram coisas que a gente vai ter que fazer viagens extra, então não estava programado. Aí aconteceu da Carol e do Igor virem para Miami nesse Foi fim de aniversário do Roberto tá Spiegel, que gravando, gravou o Management. Vai colocar aqui, ó, o link do episódio do Management com o Roberto Spiegel. A gente está Isso. gravando agora no final de 31 de julho hoje, né? 31 de julho. É sempre bom falar a data para a pessoa saber o dia que entender. gente, 31 de julho. E aí aconteceu deles estarem aqui. Quando a Bel falou, a Carol e o Igor vão estar aqui, eu vou gravar Management. Aí eu falei, não faz isso não. Vamos começar a Carteira do Casal com eles, que é um casal assim que a gente gostou. Eles têm uma energia, gente. Vocês vão sentir aí pelo vídeo, né? Que A energia legal. deles é Gracinha. ótima. Não, mas que legal. Que honra pra gente estar aqui, Então, a abrindo gente esse adiantou projeto. o processo para estar com eles aqui e valer a pena. E Sensacional. Graças- tenho Gracinha. certeza que todo mundo vai gostar. Não, Que honra. muito legal. Né, nós queremos agora que vocês façam as suas considerações finais, enfim, esse momento para a gente estar É que tem que acabar. concluindo. Infelizmente, o tempo, a gente delimita um tempo, até Claro. para não ficar muito extenso Sim, também, né, no sim, YouTube. E aí, agora a bola está com vocês aí. Poxa, acho que não tem nem que passar bola. Acho que já foi goleada. Que honra, que Que honra. conteúdo. Porque às vezes vocês... o Carteira do Casal é um objetivo de tratar de um assunto que muitas vezes é polêmico, um assunto que muitas vezes pode gerar problema dentro de casa. Acontece até de haver divórcios. Dizem que o maior índice de divórcios é o financeiro. Sim. É, o financeiro. Vocês podem conseguir tratar isso de forma natural, entendeu? Pessoal, divertida, que flui e que acaba sendo instrutiva. Então, vocês conseguem ensinar, mostrar para as pessoas, através de exemplos, como é importante tratar desse assunto. Olha aqui, nós falamos de crianças, de criação, de cultura, de escolaridade, de viagens, de status, de tudo, de uma forma natural. Então, que vocês conseguem abordar isso de sucesso. E acho que a energia, acho que isso é muito legal, São você vê do demais. casal, vocês estão de Acho que parabéns. o exemplo de vocês ficou bem claro, Igor, pra gente, né, Bel, e pro público aqui, pra audiência, porque o quanto é importante a sintonia. Sim, A gente percebe claramente que vocês estão em sintonia. Então, essa sintonia isso é legal. faz parte do sucesso do casamento, Com certeza. do sucesso financeiro de vocês dois, porque se você também está com problemas no casamento, você não vai conseguir focar no seu trabalho. Exato. É tudo uma coisa. No final, a roda está ali girando em torno daquilo. É a família, os Exato. filhos. Então, a sintonia de vocês deixou pra gente, acho que para todo mundo que está assistindo, essa certeza de Com que certeza. se você não está em sintonia aí com o seu casal, aí com o seu par, busque a Com sintonia. certeza. Encontre onde ela está, porque ela existe. ela porque existe. Se você formou um casal, é porque há uma sintonia. Às vezes muita gente se perde na rotina. E às vezes é a falta do dinheiro, a correria. Tem que e o casal acaba se esquecendo qual que é aquela essência que eles tinham juntas. Então, quando você encontra essa sintonia, é sucesso. Maravilha. E eu queria, além de tudo, primeiro eu queria agradecer vocês mais uma vez. O meu vai sim super de coração. Além de eu ter mandado pro Abel, quando ele fez a live com a gente, aí eu cheguei na Roberta. Na hora que eu cheguei na Roberta, que eu, pelo seu Instagram, eu cheguei na Roberta. Falei, gente, que moça linda, que casal sensacional, que vibe sensacional, que é difícil você ver esse entrosamento tão bacana, com religião, com tudo, vocês tão bacana. Aí eu liguei, aí eu falei, Abel, quem sabe a gente faz nós quatro? Você já tinha saído do escritório. Mas assim, eu queria agradecer de coração. É uma honra pra gente estar aqui. Nossa. E assim... Toda nossa, né, Roberta? Toda. Isso. a- A gente nós está vamos... muito feliz de vocês estarem abrindo nesse projeto com a gente. Gracinha. Roberta. Tá E muito nós feliz. vamos comemorar. Obrigada demais Obrigado. pelo livro. Tô Vou te louco dar. para começar a Quero ler. feedback da Lógico leitura. que a gente vai Pode ter dar. certeza que vai ter. E nós Pode vamos ter certeza. brindar em Ohio. Fé Em em breve. Deus, fé em Deus. Em breve. Nós Meu vamos Deus. fazer um ao Se vivo, Deus porque quiser. as nossas lives, elas envolvem vinho. Ah. Então, é Friday Live and Wine. Então, nós vamos também lá desfrutar de um bom vinho. Vamos. Bacana. Olha, você, se gostou desse bate-papo, desse podcast, por favor, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, passe para o seu amigo,
para sempre estar acompanhando o nosso conteúdo, que é sobre investimentos, sobre gestão, sobre contabilidade, vida aqui nos Estados Unidos. E hoje, com esse casal maravilhoso, que a gente quer agradecer, né, Roberta? De Muito. coração, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Obrigado, ó, de coração. Valeu mesmo. Poxa, Sim, que honra. Que honra E- pra gente. Como eu sempre digo, Deus te abençoe e vamos em frente.